Boa tarde você que estava acompanhando aí com Getúlio Luiz no Cidadania Ativa, programa da rádio que vai todos os domingos de meio-dia até 1h e que agora passa a acompanhar o nosso podcast Cidadania do Amanhã, o mesmo programa aqui. E hoje a gente tem a participação especial, como o Getúlio Luiz já deve ter anunciado, do Orlando Berti, doutor, pós-doutor em comunicação, principalmente a parte de comunicação social, e que trabalha em todo o Piauí, andou já muito em todo o mundo, e a gente tem um prazer enorme em estar recebendo ele aqui hoje. Primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto acontecer todos os domingos e que fazem com que a gente leve todos os domingos histórias do nosso Vale do Itaim, de Paulistana e de toda a região do Piauí, para você que acompanha da Rádio Engazeira AM, para você que acompanha também nas redes sociais. E agradecer primeiramente, como eu falei, os patrocinadores, Max Speed, mais de 23 anos de história em Paulistana e região, levando comunicação, levando tecnologia para você. O aplicativo Pede Aí, Impulsione Company, Agro Rações, nosso amigo Joyce, grande abraço, Joyce. E vamos lá. Professor, seja bem-vindo, se apresente. Quem é o professor Orlando Berti e o que é que traz o professor Orlando Berti à região aqui do Vale do Itaim? Seja bem-vindo, professor. Olá, Francisco. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, de uma maneira multimediática aqui, acompanhando. Agradeço muito por estar aqui, é uma honra. Vir aqui além de ser uma honra, é uma ordem, né? Assim, tá falando porque quando eles, poxa, a gente vai falar de quê? Tipo assim, vamos falar o bem de Paulistana, as perspectivas de Paulistana, questões de futuro de Paulistana, né? Já que a gente, nos nossos últimos 20 anos, a gente vem fazendo uma série de pesquisas sobre Paulistana. Para me apresentando, né? Eu costumo me apresentar, vou me apresentar um pouco mais longamente, mas eu digo, o professor Orlando Berti é um cidadão que tenta ser um cidadão com C maiúsculo. Um cidadão que é piauiense, sertanejo, filho de sertaneja e filho de gaúcho. Então, só essa mistura do que é o Brasil. Atualmente, eu sou professor, pesquisador e extensionista da Universidade Estadual do Piauí. Estou lá, vai fazer 22 anos que eu sou professor da UESP. Comecei aqui na região, lá na cidade, nessa grande região sertaneja, lá na cidade de Picos. Depois fui para Teresina ministrar aulas. Tive a honra, porque acredito muito na educação, de fazer mestrado em São Paulo, fazer doutorado em São Paulo, fazer pós-doutorado em São Paulo e fazer uma parte também do meu doutorado na Espanha. Eu costumo dizer, Francisco, você que está nos vendo, ouvindo, que eu poderia estar falando até horas do meu currículo, mas se eu não puder, no meu currículo, dizer uma pessoa que te fez um pouco melhor, eu acho que o meu currículo não estaria completo. Então, resumindo o meu currículo, o professor Orlando Berti é uma pessoa que tem e acredita no fazer o bem. Então, um dos grandes motivos de eu estar aqui é a gente falar sobre o bem, das pessoas que fazem o bem, do potencial que faz o bem e de uma grande figura que faz muito bem paulistana, que foi o grande encontro com esse potencial de Paulistana da gente ter tido aqui nos últimos 15, 20 anos. A gente já teve aqui no mínimo umas 40 vezes, não só em Paulistana, mas na região de Paulistana, e permanecemos vindo aqui na região por acreditar no potencial de uma série de pessoas lutadoras, trabalhadoras, que fazem, que agem e que muitas vezes eram silenciadas e que muitas vezes estavam nas suas comunidades. A região de Paulistana ela ainda é muito rural, né? Tem comunidades silenciadas, tem pessoas muitas vezes silenciadas pelo mainstream, pelos poderosos de plantão. E o que me traz aqui é falar já, a gente vai chegar. Quem é essa figura que você veio falar aqui, que você conhece tanto, que eu já conheço mais da metade da vida, do tempo de vida dessa pessoa, que não só me enobrece, mas que gera um apoio, que gera uma crença por saber que como é dito numa grande frase, o sertanejo é um forte, né? Sim, muito bom, professor, trazer isso. E aí a gente já pode iniciar aqui, então, professor, em relação a que projetos, nesses últimos 15, 20 anos, o professor começou a fazer aqui na região do Vale do Itaim, por aqui, principalmente voltado à área de comunicação, que trabalhos foram feitos. Muitas vezes as pessoas viram esses trabalhos sendo realizados e nem sabem que partiu do professor, uma parceria. Como é que se deu esse início de todo esse conhecimento dessa região aqui?
tudo isso foi gerado no período que eu estava fazendo o meu mestrado, né? Eu fiz o mestrado na Universidade Metodista de São Paulo, mestrado em Comunicação Social, e na época eu decidi estudar as rádios comunitárias legalizadas do sertão do Piauí. Eu andei 19 mil quilômetros aqui no Piauí para conhecer cada uma dessas rádios. Eu estudei 30 rádios. Nessas andanças, uma das cidades que, e por sinal me chamou mais atenção, uma cidade vizinha aqui de Paulistana, que tem uma ligação muito forte. As duas cidades têm uma ligação muito forte, principalmente nas suas zonas rurais, de parentesco, de produção, de problemas também, de soluções e de pessoas inteligentes e trabalhadoras, que é São Francisco de Assis do Piauí. Eu cheguei em São Francisco de Assis do Piauí para estudar a rádio comunitária Serra FM, e lá nesses estudos eu comecei a ver que ela tinha uma zona rural pujante de pessoas trabalhadoras com uma série de problemas. E um desses grandes problemas que eu vi é que a população, não só lá em São Francisco, mas aqui em Paulistana, em Betânia, em Queimada Nova, em Jacobina, em Caridade, em Curral Novo, em toda essa região hoje do Vale do Vale do Itaim, no caso São Francisco, é no Vale do Canindé, mas é uma região que tem particularidades extremamente próximas. A falta de energia elétrica. E eu começava a me perguntar, poxa, eu estudava lá em São Paulo, onde a gente tinha celular, a gente já falava do celular 4G, né? Hoje tem um celular 5G, a gente falava de internet de alta velocidade, hoje vocês têm uma internet muito boa, empresa muito boa, com a qualidade muito boa, e a gente já falava muito isso lá em São Paulo, e a gente estudava em São Paulo, e eu não queria estudar e dizer, estudei, terminei o meu mestrado, beleza, sou mestre, não, mas o que é que eu posso reverberar isso para o meu próximo, aqui para o Piauí, sertanejo que sou. E foram nessas andanças que eu conheci um personagem paulistanense que não só me marcou, mas que continua me marcando, que é o Oswaldo. Vou já falar como é que o Oswaldo entra nessas, como é que foi esse encontro. Então, eu comecei a pesquisar e voltei isso. Olha, quando eu terminar o meu mestrado, Severino, que é o diretor da Rádio Serra FM lá de São Francisco, eu vou voltar e vou trabalhar com pesquisas e projetos de extensão, que é trazer o conhecimento que a gente faz na universidade, muitas vezes no ar-condicionado, muitas vezes lá na teoria, e trazer para a prática, porque eu não acredito em uma universidade que não traga a prática e a reflexão para as populações. Afinal, você, Francisco, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, você paga meu salário, eu também pago meu salário como funcionário público que sou. Então o nome é funcionário público. O que a universidade está fazendo pelo próximo? Terminei meu mestrado, voltei a dar aulas em Teresina e disse, eu vou emendar com o meu doutorado. E emendei o meu doutorado. O que é que eu vou estudar no meu doutorado? Eu vou estudar as rádios comunitárias que estão na internet, porque a internet já estava começando a se popularizar, principalmente nas zonas urbanas das cidades do sertão nordestino, e era que hoje, por exemplo, hoje o teu programa está multimediático, a gente tem a oportunidade de chegar ao mundo. Isso. Nova Zelândia pode nos ver, pode nos ouvir, graças à internet, que vocês têm, repito, a internet muito boa na cidade. E que está cada vez mais se popularizando, inclusive para as zonas rurais. Decidi estudar isso. Nessas andanças, e aí é onde a nossa história começa a fechar com Oswaldo. Nessas andanças do doutorado, eu não estudei mais só as rádios do Piauí, estudei do sertão nordestino. Então, estudei 8 estados. Né? O Maranhão, naquela época, ainda não tinha municípios que faziam parte do sertão. Hoje tem 5. Mas naquela época, o Maranhão não tinha municípios na área do sertão. No sertão nordestino, né? Porque Espírito Santo e Minas Gerais também tem áreas no sertão, mas é no sertão nordestino. E naquela época eu comecei a fazer cursos para começar a ver como estavam essas rádios utilizando, os seus atores, as pessoas que participavam dessas rádios. E foi aí que um rapaz, entre um desses eventos que a gente fazia, um rapaz levantou o braço e disse, olha, você está lembrado de mim, professor? Espera ainda, a gente via... Tu é o Oswaldo, né? Sou. Professor, você sabia que a gente continua sem energia elétrica? Caramba, a gente está no século XXI, em que a gente tem a possibilidade de... Na época já estava o Second Life, né? Que depois veio o metaverso. Poxa, a gente tem avatares... A gente consegue jogar de maneira online, a gente tem um YouTube aí
famosíssimo, o Instagram estava começando a surgir, o Orkut estava terminando, estava quase morrendo, mas tinha o Facebook bombando mundo afora. E tu não tem energia. Eu não tenho energia, professor, mas eu consigo me comunicar com o mundo, com o sistema que eu descobri, e eu fiquei muito interessado. Eu quero ir na tua casa. Eu posso? Pode. Então foi a primeira vez que eu coloquei meus pés na Abelha Branca. Na época que chegar lá era muito mais dificultoso do que hoje. Detalhe, tá bem dificultoso chegar lá. O que é que tá acontecendo com aquelas estradas lá? Depois vocês respondam nos comentários. Tá horrível as estradas para aquela região. A gente passou hoje lá, estão horripilantes. Será que estão perseguindo o pessoal de lá, alguma coisa? Porque as estradas estão horripilantes. A única estrada que tá boa é a estrada de asfalto do Tigre para cá, mas toda aquela região, as estradas estão horríveis. Praticamente não dá para passar. Não sei se é desprezo pela região, se é desprezo pelos moradores, mas a gente andou boa parte na estrada carroçal da zona rural de Paulistana e as estradas estavam praticamente, se a gente não tivesse numa picape 4x4 preparada para estradas, preparadas para rally, a gente não teria conseguido passar. Não sei se é desprezo por essa população. Mas voltando lá para o Oswaldo. E por várias vezes eu fui à Abelha Branca, conhecer aquele agricultor que não tinha energia elétrica em casa, mas que já falava para o mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer aquele agricultor que não tinha energia elétrica, mas já pensava na questão da agricultura sustentável. Eu conheci aquele Oswaldo que não tinha energia elétrica em casa, mas ecoava sua fé através dos movimentos pastorais daquela região e da organização social, gerando muito respeito. Eu conheci aquele Oswaldo que era um agente comunitário de saúde, que não tinha energia elétrica, que os vizinhos não tinham energia elétrica, que toda a região não tinha energia elétrica, mas que continuava ecoando. Então, caramba, eu fiquei tão impressionado com esse personagem que o Oswaldo, a minha tese, que é meu trabalho de doutorado, que durou 4 anos para ser feita, e eu andei 17 mil quilômetros aqui no Nordeste para fazê-la, na Abelha Branca, conhecendo vários outros personagens, eu começo a minha tese contando a história do Oswaldo. A minha tese, a pessoa que aparece na minha tese, só aparece uma única pessoa enquanto pessoa. Porque o Oswaldo, para mim, eu como estudioso que sou, como cidadão que pensa e tenta agir, era o personagem perfeito para mostrar o que era aquele sertanejo vibrante, aquela pessoa sofredora, mas que luta e que não reclamava, mas agia. Ou seja, lutava pela energização daquela região. Esse Oswaldo, eu tenho um compromisso cidadão contigo de que eu só vou me aquietar no dia que a gente terminar de energizar toda aquela região. E aí eu disse, olha, eu tenho a oportunidade de escrever alguns materiais para o Universo Online, para o UOL, né, que ainda hoje é um dos maiores sites do Brasil. Tu topa? Topo. E a gente passou vários dias lá na região, ele mostrando a infeliz realidade da população paulistanense, da população são francisquense lá, padecendo da pessoa não ter um gelo, da pessoa tá... E agora, você sabe, você está em casa, você está em teu trabalho, você sabe que a gente está num período de calor horrível. Imagina só você não ter um ventilador. Aliás, pior, as pessoas tinham ventilador. As pessoas, como o pai do Oswaldo, tinham uma geladeira. Uma das fotos dessa matéria do UOL era a geladeira do pai do seu Oswaldo, seu Mamédio. Estava lá a geladeira que, infelizmente, ficou como objeto de enfeite por quase 10 anos. É ridículo isso, o sertanejo ter uma geladeira por 10... E, infelizmente, algumas pessoas ainda estão com geladeira em casa sem poder usar, porque não tem esse direito. Mas foi essa luta do Oswaldo que a gente vem acompanhando durante esse tempo que trouxe um desenvolvimento para a Abelha Branca. A gente sabe que a região ainda... Por isso que a nossa luta continua sobre a questão da energização lá. Mas muitas casas já foram energizadas. E aí, depois de muito tempo, de vários eventos, a gente fez alguns eventos aqui na cidade, a gente fez algumas oficinas aqui na cidade, fizemos algumas oficinas na região, sempre pelo apoio e pela felicidade daquele líder comunitário, daquele agricultor, daquela pessoa que conhece a realidade. Porque muitas vezes o Orlando, enquanto acadêmico que ele conhece uma realidade. Mas ele não é aquela pessoa que está lá, como eu costumo brincar, com a caneta Tramontina.
que é a enxada, a pá, a foice, ou seja, daquele que está lá na lida diária, no sol escaldante que a gente tem aqui no nosso sertão. E nessas grandes idas e vindas aqui a Paulistana, eu me deparei com o Oswaldo, vereador, que bom, porque muitas vezes, gente, a gente pensa que por que um agricultor não pode ser vereador, por que um agricultor não pode ser prefeito, por que um agricultor não pode ser deputado, por que um agricultor não pode ser senador, por que um agricultor não pode ser presidente da República, já que em várias faces da sociedade são os agricultores que levam esse país nas costas, principalmente o agricultor familiar. Por que um agricultor não pode ser prefeito? Por que uma pessoa da zona rural não pode ser prefeito? Por que uma pessoa que mora numa comunidade distante e que hoje é difícil chegar, repita, não sei, repita, pai, botem bem nos comentários quem é o responsável pelas estradas. Eu queria muito saber quem é o responsável por essas estradas, porque estão horríveis as estradas da cidade, Francisco. Não sei se eu tive o azar de andar numa estrada ruim, mas eu andei em estradas horríveis. E não sei se é maltratando. Será que é maltratando o agricultor, a mulher do campo, o homem do campo? Eu encontrei também criança andando de pau de arara. É normal isso aqui na região. Criança sem fardamento. A gente passou lá no Tigre, lá hoje, e tinha criança sem fardamento. Aliás, não encontrei, verdade seja dita, encontrei criança com fardamento aqui na sede. Mas lá no Tigre, todas as crianças lá sem fardamento. É normal as crianças andarem sem fardamento, tudo. Nas escolas, pelo menos a de lá, estava assim um pouco bem capenga. Professor, e esses questionamentos são muito pertinentes. Por quê? Porque o professor vem, como o professor acabou de falar, tá ali tá em Teresina, tá na capital, vê uma realidade, e quando você vem para cá, você conhece realidades que você não conhece. E muitas vezes, se você não puder e não tiver o poder de ação para mudar essas realidades, como o professor acabou de dizer aí, citando o Oswaldo, que lutou para a mudança da realidade da sua comunidade ali, se a gente não tiver esse poder de ação do próprio agricultor também lutar, correr atrás para fazer essas modificações na realidade do seu filho, da sua família, da sua comunidade, não vai para frente também. Porque muitas vezes quem está na cidade não enxerga o problema da pessoa do campo, porque na cidade ele já tem outros problemas. Então, ter essa visão em pessoas que atuam para ter essa mudança é necessário, seja onde você estiver. Eu gosto muito de uma frase que o próprio Oswaldo cita, que é: o lugar não é o problema, são as pessoas que fazem do lugar o problema. Então isso é essencial para a gente fazer essa mudança que o professor já vem trazendo aí, questionando algumas coisas que acontecem em Paulistana, e a gente é necessário não partir só da gente, mas de todo mundo, de uma comunidade, de uma associação, de juntar pessoas para lutar por isso. E aí, professor, primeiramente agradecendo novamente nossos patrocinadores aqui que ficam passando na nossa TV, e você da rádio também, que pode estar acompanhando e ouvindo a gente aqui, como por exemplo a Construforte, nossa amiga Adeilton, grande abraço, a Disfarm Saúde, nossa amiga Deliane, grande abraço também, Deliane. E professor, dando um pouquinho mais para frente, aí o professor conheceu essa figura, começou a montar projetos e tudo mais. E aí como é que se deu essa evolução dos projetos que foram sendo implantados aqui, das matérias que foram sendo implantadas? Muita gente conhece várias matérias, mas não sabe como é que aconteceu isso. É bom a gente contar um pouquinho dos bastidores, falar um pouquinho como é que aconteceu essas matérias que foi dando essa evolução e a energia foi chegando devido a esse fator que foi a comunicação. Justamente ter a rádio, ter blogs, ter acesso à TV para mudar a realidade do sertanejo. Aí começaram a surgir outros problemas. Algumas comunidades foram beneficiadas, outras continuaram às escuras, e uma grande obra chegou à Paulistana, chamada Transnordestina, que é uma ferrovia. E eu queria que a gente fizesse um capítulo reflexivo muito grande sobre a Transnordestina, que eu sou a favor dela pra caramba, mas se a Transnordestina não tiver um porto seco
aqui na cidade, um distrito industrial, aqui na cidade, alguma coisa que possa ter um entreposto aqui, o desenvolvimento vai passar por Paulistana e Paulistana vai ficar ali, não haver navios, mas haver locomotivas. E ela não vai deixar um legado. Isso. E aí foi algo que começou a nos incomodar também nas nossas reflexões, a questão da obra, né? De algumas polêmicas da obra, né? De como... E a gente se incomodava muito, porque assim, existe um potencial não só logístico aqui da cidade, né? Algo que, inclusive, atualmente a gente conversa muito, né? O vereador Oswaldo tem refletido muito sobre essa perspectiva logística que Paulistana tem, que Paulistana está praticamente no raio de 50 quilômetros de ser equidistante a todas as capitais nordestinas. Então, Paulistana tem um potencial hoje, que é defendido muito pelo Oswaldo. É uma das poucas pessoas, Francisco, que eu vejo defendendo isso aqui na cidade. Políticos aqui da cidade. O que será que está acontecendo? As pessoas não viajam, não? Será? Que as pessoas não andam? Será que as pessoas não vão aqui para Petrolina, não vão para Recife, não vão para Fortaleza, não vão, às vezes, alguns... Eu acredito que vão até para fora do país e quando vão, não veem qual a importância logística. Por exemplo, hoje, Paulistana, eu já tinha conversado com o Oswaldo já tinha falado disso, nos Estados Unidos, o principal centro logístico da maior empresa logística do mundo é a FedEx. Né? A FedEx hoje tem um potencial logístico. FedEx, eu acho que até o mês passado tinha só frota própria, tinha quase 500 aviões. Quase 500 aviões. E Memphis, é uma cidade nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, que era muito menor do que Paulistana, antes da chegada da FedEx. E por que Memphis foi escolhida lá no meio do nada, e Paulistana não está no meio do nada, mas porque Memphis é equidistante, ou seja, Memphis tem o mesmo potencial de Paulistana. Então, quem está falando isso? Pelo menos até agora, a não sei que agora vire moda, mas quem falou primeiro foi o Oswaldo, que falou sobre essa questão da potencialidade logística. Por quê? Não adianta um político, sendo político, um pré-candidato, do que seja, dizer, eu vou lhe dar 200 empregos na prefeitura, 500 empregos na Câmara de Vereadores, em qualquer lugar. Não adianta, porque vai inchar a máquina, tem que criar empregos privados. E geralmente o emprego privado paga melhor do que o emprego público. Exatamente. O emprego se chegar aqui uma empresa logística e se Deus quiser vai começar a chegar várias, o potencial de empregos diretos e indiretos vai ganhar vai ganhar a pessoa que atua na construção, vai ganhar a empresa que faz a segurança, vai ganhar os motoristas que vão atuar, vai ganhar as pessoas que vão lá, vai ganhar a pessoa que vende um calçado, porque as pessoas vão poder comprar mais calçados e trocar, vai ganhar a empresa que vende moto, vai ganhar a pessoa que vende perfume, ou seja, mexe com a economia da cidade. E é isso que a gente está precisando, de gestores que pensem a economia da cidade, principalmente para atrair recursos, para que tenham a capacidade de chegar em Teresina, de chegar em Brasília, de chegar onde seja, para cobrar essa questão dos empregos. Porque, Francisco, você que está nos vendo e ouvindo, e eu tenho trabalhado muito com jovens, é o que o jovem mais pede, emprego. E não é emprego para cabide, não. E eu sei, por exemplo, que o Oswaldo, que as pessoas que estão com ele, não pensam na questão de cabide de emprego, não. Pensam principalmente em gerar emprego e renda para essa população jovem, para evitar que esse jovem vá para São Paulo, que evitar que esse jovem vá ser cortador de cana na região de Ribeirão Preto, coletor de laranja na região de Paulínia, ou que vá para Petrolina muitas vezes para subemprego. A gente tem que ir para Petrolina sim para fazer bons cursos que ainda não tem aqui. O paulistanense tem que sair, e você estava nos dizendo nos bastidores, né, engenheiro, uma pessoa empreendedora, tudo sim, são pessoas para sair e depois voltar, que a gente não quer fuga de cérebros também não. Exatamente. Tem que sair para fazer bons cursos, quando esses cursos não existem aqui, e vou te confidenciar uma coisa para vocês, não sei se ele contou, mas a gente faz parte da Universidade Estadual do Piauí, que já teve uma sede aqui, e ele é a pessoa que está mais lutando pelo retorno dessa sede, está mais lutando por cursos, o retorno de cursos para a UESP aqui na cidade.
Porque é formar essa população aqui na região para evitar, porque muitas vezes um bom aluno, a boa aluna sai, aí se casa, às vezes encontra alguma oportunidade melhor, porque muitas vezes, se você não tem essa oportunidade aqui em Paulistana, você fica nessa cidade, é normal. Você geralmente só retorna ou por laços familiares, porque você já tem algum negócio ou oportunidade da família, ou alguma oportunidade profissional. Então, se esse gestor, se essa gestora, se essa pessoa que, por exemplo, vai administrar a cidade, espero que seja alguém honesto, trabalhador, que pense igual às pessoas, que pense os problemas das pessoas, haja nesse sentido, ou Paulistana vai continuar no limbo, mais uma vez, o progresso passando, e o que a gente não quer, passando pela BR-407, passando pela Transnordestina, ou seja, passando 200 vagões por dia na locomotiva aqui do sul do Piauí, e a gente servindo só como atração turística para a gente fazer foto e vídeo do desenvolvimento passando aqui, e o paulistanense, a paulistanense e seus gestores não aproveitando essa oportunidade. Então, assim, nas nossas conversas, a gente tem conversado muito, ela é uma pessoa muito acessível, por isso que eu admiro muito, e mesmo depois da vereança, ele continua uma pessoa da mesma acessibilidade, da mesma simplicidade, e acredito que da ascensão, né, da respectiva pré-candidatura dele, ele não vai mudar, não é possível. Não é possível, que já são 15 anos que a gente se conhece, não é possível que ele vá se transformar, porque é uma oportunidade ímpar ao paulistanense, à paulistanense, dessa questão de dias melhores, desse pensamento logístico, desse pensamento educacional. Repito, ele hoje já tem essa interlocução, a gente tem a unidade do IFP aqui, né, que é uma instituição importantíssima, dele estar lutando dessa questão dos cursos da UESP, ou seja, uma pessoa que consegue abrir portas. Então, muitas vezes, a gente está precisando disso, de gestores que saibam abrir portas, que entendam a abertura de portas com a simplicidade que ele tem, que é a simplicidade cativante, mas a simplicidade sempre firme. Ele não é, como a gente fala muito em Teresina, um cara do queixo, que é aquele dissimulado, que é o que promete, etc. e tal, tudo é o de fazer. E é isso que a gente está precisando, para colocar Paulistana como uma cidade que seja vista. Porque muitas vezes, a gente sabe, Piauí tem 224 municípios, a gente tem uma cidade muito próxima aqui que atualmente tem sido coqueluche, na Lagoa do Barro do Piauí, do desenvolvimento que talvez, que aqui tem mesmo, quer dizer que aqui não tem morro também, quer dizer que Paulistana não tem morro, quer dizer que Paulistana não tem o mesmo morro que passa, e aí em Queimada Nova, que passa em Lagoa do Barro, passa aqui na frente também de vocês. Por que não foi instalada nenhuma? Por que não existe isso? Detalhe, aqui ainda passa uma BR, uma rodovia federal importantíssima. É um elo super importante. E vai passar uma ferrovia, uma das 5 ferrovias mais importantes da América Latina. Vai passar aqui, literalmente. Cadê a ideia do Porto Seco? Fora, e nós não falamos ainda, do potencial mineralógico que a região tem. Esse potencial é gigantesquíssimo e faz tempo que eu não vejo ninguém falando. Ele fala desse potencial mineralógico, desse potencial que poderia, mais uma vez, ser uma justificativa. Logística de mercadorias, logística de produtos agrícolas da região, vocês têm um potencial gigantesco. E o Oswaldo é prova viva da questão da agricultura familiar, da importância da agricultura orgânica, ou seja, de ter uma valorização do que também é produzido aqui, colocando, inclusive... É uma das poucas pessoas que tem colocado, e positivamente, que assim, eu tenho visto, Francisco, que você que está nos vendo e ouvindo, tem as pessoas de vez em quando colocam Paulistana no mundo, mas em bronca, não. O algodão orgânico que é produzido aqui em Paulistana e na região, ele é um ponto positivo do mundo, agregando valor. E é isso que precisa, de pessoas que entendam o que é agregar, a questão do agregar valor, que entendam a questão logística, que entenda a questão do desenvolvimento, que vivam isso, porque muitas vezes não adianta o Orlando que vive em Teresina, etc e tal, tem que ser a pessoa que vive isso na prática. Então eu acredito muito nessas perspectivas. Exatamente. Professor, 2 pontos que o professor citou. Primeiro, nós temos até uma distribuidora que foi instalada recentemente na cidade, que é a Tambasa,
Que isso aí já prova o potencial logístico da cidade, porque uma Tambasa que é muito grande nacionalmente, montar um centro de distribuição aqui não é à toa. Eles estão enxergando um potencial em Paulistano que a própria população aqui, ou os gestores da cidade, não estão... os gestores. Exatamente, não estão enxergando. Então, se a Tambasa veio para cá, alguma coisa ela está vendo. Não é à toa. Ela não ia gastar aqui à toa, gerar emprego, como ela já tem gerado. Ela tem 26 funcionários aqui, então gerou emprego, gerou muita coisa aqui na cidade, um impacto. Então não foi à toa. E os outros 2 pontos, professor, que eu acho que o professor poderia abordar em relação a isso, que o professor já trouxe, em relação ao conhecimento, a busca pela educação, que é justamente o que o professor até citou, que é a questão da evasão dos cérebros da região, para a gente não perder isso, ou se a pessoa ir, a gente conseguir trazer ela de volta para cá, e das potencialidades. E eu acho que esse seria o casamento perfeito. E eu acho que o professor poderia falar um pouquinho justamente sobre isso. Como é que a gente poderia encontrar novos Oswaldos espalhados aí por Paulistana ou pela região, para justamente a gente manter essa questão do conhecimento junto com as potencialidades que a gente tem, que são diversas, que a gente pode desenvolver Paulistana e região. Porque essas pessoas existem. E muitas vezes, sabe onde é que elas estão? Num canteiro de obras em São Paulo, cortando cana em São Paulo. Às vezes até viciado em crack em São Paulo ou em outros grandes centros, porque não tiveram o mínimo de oportunidade na escola, foram podados. Então, é algo que a gente tem que pensar sobre a importância da educação, porque, por exemplo, nós temos hoje 2 cidades modelo de educação no Piauí, e são cidades muito mais isoladas e muito mais pobres do que Paulistana. Ou seja, que a cidade é mais rica, é mais desenvolvida. Não. Os 2 grandes modelos educacionais que nós temos no Piauí são de cidades muito mais pobres, muito mais isoladas, e que mostraram que essa educação de formação de boas pessoas, que é de responsabilidade, a educação básica é de responsabilidade do poder municipal. Quando se investe, você tem pessoas que fazem o ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, bom, e que vão para boas universidades. Essas 2 cidades são Cocal dos Alves, que é uma cidade extremamente isolada no norte do Piauí, e uma outra mais isolada ainda, que é Buriti dos Montes. Que elas 2 brigam hoje. A que é mais conhecida é Cocal dos Alves, mas Buriti dos Montes, que está na região, inclusive, de litígio Piauí-Ceará, lá na divisa Piauí-Ceará, mas muito isolada. São 2 cidades que representam muito bem o desenvolvimento educacional. Então, quando você poda do nosso alunado, quando você não tem gestores que não pensam e não agem para essa estudantada, você está podando uma geração inteira. Você está desmotivando uma parte da população e você está podando aquela outra parte. E aí, voltando, Francisco, para a questão logística, olha o dado interessante que você trouxe sobre a empresa Tambasa. Confesso que não eu conheço a empresa Tambasa, mas não sabia que ela tem esse potencial logístico aqui. Você falou 26 empregos. 26 empregos com certeza geram de 13 a 20 empregos indiretos. E são 26 famílias que têm emprego com carteira assinada. Imagina só, e é uma ideia, lembro da ideia do plano de governo popular do Oswaldo, nesse sentido do potencial logístico. Porque a gente tem esse potencial para a loja de material de construção, a gente tem esse potencial para cílios de soja, de milho, de milho sorgo, né? Que se tiver esse potencial da perspectiva logística, com incentivos e com a ação do poder público municipal, você não tem só o armazenamento, não. Você tem a produção de ração, você tem empresas que vêm para fazer manutenção, você tem empresas, você vai ter revendedoras de veículos. Por exemplo, hoje o maior IDH do Piauí é de uma cidade que é muito parecida com Paulistana em população, em perspectivas de desenvolvimento, que é a cidade de Uruçuí.
A cidade de Uruçuí hoje tem um potencial que fica na região dos Cerrados Piauienses, a região que a produção agrícola é consolidada, que é um pouco diferente daqui, que lá é uma região dos Cerrados, ela é diferente, claro, não sejamos ingênuos. Aqui tem todo um potencial diferente por conta de estarmos no semiárido, no sertão, mas aqui vocês têm um potencial orgânico, que lá não tem. Mas as duas cidades têm todo esse potencial de desenvolvimento. E lá vive-se esse desenvolvimento com mais da arrecadação de impostos, muito mais. Então, essas empresas elas trazem impostos, elas trazem empregos, elas trazem desenvolvimento e trazem melhoria para a própria cidade. E, consequentemente, tira aquela prefeitura que seja só cabide de empregos, de que eu não vou te dar um emprego, e não pode, gente, não sejam ingênuos e ingênuas. Eu vou te prometer isso, eu vou te prometer aquilo, eu vou te prometer R$200. É muito ridículo hoje. Eu sei que muita gente precisa desses R$200 que vai ser prometido. Espero que aqui em Paulistana não seja, viu, Francisco? Mas um bocado de lugar. Espero que aqui não. Você me disse se já tem esse negócio de promessa de R$200, mas se aqui tiver, não façam, não se venda, porque voto não tem preço, ele tem consequência. Então, muitas vezes, acredite nas pessoas que vão dizer, eu vou trazer a possibilidade não de R$200 para outubro, mas vou trazer possibilidades de desenvolvimento para o teu filho, para o teu neto, para o teu irmão, para o teu esposo, para tua esposa, para o teu tio, para tua tia, ou seja, para o teu amigo, para a tua amiga. Porque até quando teu amigo ou tua amiga, ou até teu inimigo é mais feliz, ele vai encher teu saco menos. Então até o teu inimigo tem que ser feliz, por mais que você não goste dele. Eu não gosto nem muito de usar essa palavra, eu particularmente não tenho inimigos. Tem pessoas que às vezes não gostam de mim, mas essas pessoas eu rezo por elas todos os dias, para que elas sejam felizes, porque elas forem felizes, elas vão ter menos tempo até de encher meu saco. Então é isso que eu peço, e que faça essa reflexão muitas vezes sobre a escolha, porque e este ano vocês vão apertar lá na urna 9 vezes. São 2 vezes para a pessoa da prefeitura, o confirma, e 6 vezes, que são os 5 números, e o confirma para a pessoa da vereança. Esses apertos, ou seja, esses menos de 10, que talvez algumas pessoas façam em 10 segundos, eu geralmente sei em quem vou votar, eu voto em Teresina, já chega a sei de cabeça quem vou, eu voto em 10 segundos, puf. Eu sempre já tenho as pessoas e vou muito nessa questão. Quem vai fazer pelo nosso futuro? Porque 4 anos... Se forem jogados no ralo, presta atenção, 4 anos se forem jogados no ralo, é quase uma geração todinha de pessoas. E para recuperar, às vezes são mais 4 anos só para recuperar, então perde-se 8. Então a responsabilidade de acompanhar as pessoas, de muitas, é pelo favor, eu vou votar porque me ajeita. Vote na questão de futuro, lembre-se do seu futuro. Lembre-se de quem pode agir pelo seu futuro. Sim. Novamente agradecer nossos patrocinadores que fazem esse projeto aqui acontecer. E aí eu já queria passar aqui para o professor o que o professor tem achado da estadia em Paulistana, o que tem achado da paulistana que encontrou hoje e da região que encontrou hoje aqui em Paulistana. Já contamos um pouquinho da história e tudo mais. Então, quais as perspectivas que o professor enxerga para a Paulistana no hoje e para o futuro? Paulistana é uma cidade que tem uma população pujante, né? Ela é uma população pujante, uma população de esperança e que tem que aproveitar as oportunidades que muitas vezes, estão na frente, que passam pela rodovia, que são trazidas pela rodovia e que possam justamente refletir tanto agora em outubro, para refletir em relação aos 4 anos. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado no sentido de passar pelas estradas da zona rural, fiquei um pouco decepcionado por ver os jovens sem farda. Tinha lá no Tigre, tinha os meninos meio-dia jogando lá na quadra, lá não tinha uma quadra coberta, não tinha... Poxa, podia ter a quadra coberta lá meio-dia, o sol escaldante. Essas crianças que muitas vezes não tem lazer, que com certeza se essas crianças estavam jogando futebol no pingo do meio-dia, como a gente fala aqui no sertão,
É porque não tem oportunidade. E daí a gente tem uma oportunidade de cultura, uma oportunidade de... Quando a gente fala de cultura, não é essa questão de ter shows e mais shows e mais shows, na minha opinião, é a opinião minha, perdão pela polêmica, prefeitura não deve estar fazendo negócio de show. Ah, vou trazer um cantor caro, uma banda cara, é a opinião do Orlando, viu? Eu peço até desculpa quem discorda. Na minha opinião, a cultura tem que ser na cultura sertaneja, das questões, talvez na questão da biblioteca, na questão de provenda, até para que as pessoas possam trabalhar muito e os shows serem pagos pelo dinheiro das pessoas que trabalham muito, vão ganhar tudo, que haja uma valorização, por exemplo, dos artistas da terra. Muitas vezes a gente não vê, e a gente tem muitos poetas, muitas poetisas, muitos cordelistas, muitas pessoas que têm esse potencial cultural e que não têm esse espaço, porque muitas vezes são os Einsteins, como a gente falava, que estão lá, perdidos no meio do sertão, silenciados no meio do sertão, que muitas vezes, por falta de políticas públicas, por falta de um planejamento administrativo, terminam sendo podadas e relegadas. Isso eu lamento muito. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque eu sou sertanejo, eu vivi essa realidade e a educação me transformou positivamente. Eu acredito que eu sou uma pessoa pelo menos um pouquinho menos ruim, graças à educação. Então, assim, eu torço muito, Francisco, que você que está nos vendo e nos ouvindo, que a gente tenha essa oportunização de uma educação, de que pessoas como Orlando, não estou dizendo que eu sou especial, mas assim, o fato de poder fazer uma pós-graduação hoje, que foi feita com muita luta, eu não seja uma exceção, mas que seja uma regra, ou pelo menos o direito. Porque a gente sabe que algumas pessoas não querem, algumas pessoas têm uma verve mais do empreendedorismo, algumas outros tipos, mas que os nossos sonhos, sejam eles educacionais, sejam eles para trazer uma economia empreendedorística, seja ele para a pessoa que almeja um concurso público, né? Um concurso público que possa ser sério, e de que almeja, nem que seja ser um pai ou uma mãe de família, mas que seja uma pessoa com felicidade. Então, muito isso passa pela escolha de uma boa pessoa que realmente tenha um compromisso e pense como a população. Não adianta botar porque é bonito, porque é bonita, porque deu 200 conto, porque deu 100, ou porque prometeu o céu, a terra e principalmente emprego. Essa pessoa não vai fazer isso por você. Muito bom. Professor, para a gente aqui entrar nas considerações finais, primeiramente agradecer por ter se deslocado, por estar aqui hoje participando do podcast. Creio que o professor tem uma parcela de importância também dentro desse programa, o professor sabe disso muito bem. E a gente queria passar para o professor, para que o professor falasse um pouquinho sobre a importância da comunicação, o impacto que ela tem na vivência da nossa população, da nossa comunidade aqui, como já foi citado várias vezes aqui, várias coisas que foram ditas pelo professor aqui foram impactadas pela comunicação. A diferença que ela fez e a educação também. Então, já abrindo para as considerações finais e agradecendo em nome de toda a equipe do podcast. A comunicação hoje vivemos na sociedade da comunicação e da informação, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um celular, mas nós vivemos um paradoxo, que é nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande de estarmos bem informados e nós nunca estivemos tão desinformados. Por quê? Porque é tanta coisa que aparece nas telas do celular, dos dispositivos móveis, que a gente termina não tendo tempo para aferir isso, para aprofundar isso. Aí você pode me perguntar, e já adiantando a resposta, qual seria a solução? Acabar com o celular, acabar com a inteligência artificial, que a gente está, inclusive, lançando um livro sobre inteligência que está gratuitamente. Você pode botar jornalismo e inteligência artificial no Google. Orlando Best está lá para baixar de graça, tudo. Não é você acabar com isso, mas é você mesclar. É ter mais tempo para conversar cara a cara. É ter mais tempo. Eu lembro muito bem da redação, quando eu fui fazer o vestibular na Universidade Federal do Piauí, lá no século passado. O tema da redação era o seguinte: o ser humano já chegou à Lua, o ser humano inventou o computador.
mas o ser humano está perdendo a capacidade de dizer eu te amo. Aí faça uma reflexão sobre isso. Isso lá no século passado já existia uma preocupação e hoje, e olha que a internet já existe, né, desde 1969, mas no final do século passado pouca gente acessava a internet. Hoje a internet é acessada quase 300, 400 vezes mais do que naquela época. O celular naquela época já existia, mas o celular era uma coisa de rico. E o celular só existia para ligar, não existia o smartphone. E hoje, com o smartphone, com a internet, etc. e tal, que tem seus lados extremamente positivos, nós estamos perdendo essa capacidade, inclusive a própria capacidade de discutirmos o nosso futuro, de discutirmos o futuro da nossa cidade, de discutirmos o futuro do que pode ser feito, não só por Paulistana, mas pelo país que eu sigo. É aqui no município que se gera a cidadania para se discutir o Estado, o país, o mundo. E se a gente começa a não discutir, a se alienar, mesmo tendo a oportunidade com o celular, com a internet, de fazermos o contrário, os corruptos, os desinteressados, os que não acreditam nos agricultores, os que não acreditam no povo simples, vão continuar reinando e mandando. Então, é uma honra estar aqui. Contem com a gente, contem com a Universidade Estadual do Piauí. Eu continuo sendo entusiasta das pessoas de Paulistana, continuo sendo entusiasta das pessoas da terra aqui de Paulistana, continuo sendo entusiasta do homem e da mulher do campo, porque são essas pessoas que fazem, e continuo muito entusiasta nessa pessoa que se chama Oswaldo, que é uma pessoa simples, mas que tem um pensamento de futuro gigantescamente sobre esse torrão. Quiçá nós tivéssemos mais Oswaldos no mundo, e talvez, se ele tiver uma oportunidade, outros Oswaldos possam surgir, inclusive para inspirar não só a região, mas inspirar o nosso Piauí, o nosso Brasil. A gente está precisando de pessoas que inspirem. A gente tem muita gente, mas às vezes não tem pessoas que inspirem, que gerem inspiração, que gerem... Poxa, eu queria ser igual a essa pessoa. E muita gente quer ser Neymar, que é um excelente jogador de futebol, mas, poxa, eu jogar futebol profissionalmente no nível de Neymar é um a cada... Mas ser um bom administrador, ser uma pessoa honesta é algo do dia a dia e que deveria ter mais e mais pessoas como estas. Bom, a gente agradece ao professor pela participação, as palavras, aí, tudo que foi dito e passado de conhecimento aqui, de história também. Como eu disse, o podcast ele está aqui justamente para isso, para trazer histórias, trazer pessoas que vão trazer inspiração, como o professor acabou de dizer. Histórias que realmente valem a pena você escutar, parar e... escutar lá no meio-dia, em pleno domingo, não é todo mundo que para fazer isso, para assistir aqui, mas se você assistiu até aqui, espero que você tenha aproveitado muito esse bate-papo aqui. Deixar para o professor falar novamente o e-book para você baixar e estudar aqui. Pode falar, professor? O e-book ele se chama O Novo, né? Que a gente tem vários. Esse é meu 13º livro. Show. E o segundo de inteligência artificial, ele se chama Jornalismo e Inteligência Artificial. Ele não fala só de jornalismo, ele fala da história da inteligência artificial, dos desafios da inteligência artificial, como compreender a inteligência artificial e como ir atrás de materiais textuais, imagéticos de inteligência artificial. Também ensina um antídoto. Então, você coloca no Google aí, jornalismo e inteligência artificial, bota Orlando Best que vai aparecer. Ele está gratuito para você baixar. A gente está lançando a 2ª edição agora lá em Santa Catarina no mês de agosto. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais, a gente tem o Laboratório de Inteligência Artificial da USP, LIAJ USP, L-I-A-J USP.USP, lá no Instagram é o nosso Laboratório de Inteligência Artificial, que a gente está fazendo uma série de pesquisas, e dizer, contem com a gente, é uma honra. Paulistana mora no meu coração. Bom, a gente agradece ao professor, à equipe do professor, e toda a nossa equipe agradece a participação do professor. E aos nossos ouvintes, um grande abraço e até o próximo domingo.